Olá, estudantes! Tudo bem? No vídeo de hoje eu venho trazer algumas diquinhas de como você pode aprender inglês mais rápido. Não existe um milagre para você aprender inglês, mas aqui eu vou falar algumas diquinhas do que eu faço, do que eu estou fazendo para acelerar a minha aprendizagem. Já se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. A primeira dica é você ser consistente. Se você quer mesmo aprender o idioma, você precisa ter uma rotina, você precisa fazer um cronograma para você definir certinho os dias que você vai estudar, a quantidade de vezes na semana. Então, tem um cronograma primeiramente, então crie o seu cronograma. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre como você pode fazer o seu cronograma, então crie esse seu cronograma para te direcionar e seja frequente. Você tem que ser frequente, senão não vai adiantar nada. Você tem que ter uma frequência, você tem que ser consistente para você atingir os seus objetivos. A segunda dica é você ter um bom método de estudos. E se você achar que o seu método não é tão bom assim, pesquise outros métodos e encontre o seu método perfeito de estudos. Por que eu digo isso? Porque quando eu comecei a estudar inglês, eu estudava por um método que não era muito eficiente para mim. Então, ainda bem que eu descobri isso desde o início. E então eu fui pesquisar outros métodos, o método dos poliglotas também. Descubra um método que seja eficiente para você. Senão, não vai adiantar nada você estudar com muita frequência, tendo um método horrível. Então, descubra um método que se encaixa para você. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando como que eu estudo inglês, qual é o método que eu utilizo. Eu vou deixar o card aqui para vocês depois irem lá conferir. Outra dica é você fazer imersão. Você precisa colocar o inglês na sua rotina, no seu dia a dia. Sempre que você vá ver um vídeo no YouTube, você pode ir e, ao invés de assistir um vídeo em português, opte por assistir em inglês. Quando você for assistir qualquer coisa, opte por colocar o vídeo, tudo em inglês. E se você for assistir um vídeo, você pode colocar a legenda, se você for ainda muito iniciante, mas depois é bom que você vá tirando a legenda à medida que você avança no idioma, porque senão você vai chegar a um nível que você esteja já intermediário ou pós-intermediário e ainda vai ser meio que refém da legenda. Então, já vai tirando a legenda para você já ir acostumando com o jeito que os nativos falam. Você pode ir assistir vídeos do seu interesse, então opte por assistir vídeos que interessam a você, assuntos que te interessam. E também é bom porque no YouTube é muita vida real, é aquele inglês real das pessoas. Opte por assistir vários vídeos para você ir praticando a sua escuta. Outra dica é você passar a inserir um inglês no seu dia a dia. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço e que eu adoro é criar frases na minha cabeça. Às vezes eu estou em algum lugar, em alguma situação, e eu começo a criar frases na minha cabeça. Então, eu já crio essas frases na minha cabeça. Antes de dormir também, eu meio que narro o meu dia para mim mesma em inglês, sabe? Então, isso é muito bom para você já ir inserindo o inglês na sua rotina e também pensando em inglês, que é muito importante. Você pode falando sozinho também, eu adoro falar sozinha em inglês quando você não tem um parceiro de conversação. É bom você falar sozinho também, você pode falar sozinho com você mesmo. E também, por exemplo, quando você estiver no ambiente, você pode olhar para esse ambiente, olhar para o espaço em que você está e começar a falar em inglês os objetos que tem nesse ambiente, para você ir treinando vocabulário e praticando também vocabulário que você já aprendeu ou está aprendendo. Outra dica é você não se perguntar muito o porquê das coisas. O inglês é um código linguístico diferente do português, então não é muito bom a gente ficar se questionando acerca do porquê é assim ou porquê é desse jeito no idioma, no inglês. Então, tente não ficar se perguntando muito
E isso, quando eu falo, é por experiência própria, porque, por exemplo, eu estava aprendendo sobre o present perfect, que é um tempo que não existe no português. Então, no início é muito difícil de assimilar isso. Então, eu comecei a me questionar muito, a me perguntar por que é assim. Eu comecei a me confundir ainda mais. Simplesmente, às vezes, a gente tem que assimilar o idioma do jeito que ele é. Não tente ficar se perguntando muito acerca das coisas. Outra dica é você estudar a gramática com equilíbrio. Existem muitas pessoas que ficam loucas estudando a gramática e também existem pessoas que negligenciam a gramática e tudo. Então, estude a gramática com equilíbrio. E o que eu faço para estudar a gramática, aprender a gramática, é simplesmente quando eu tenho alguma dúvida em relação a alguma gramática, eu vou e pesquiso na internet, vou no Google e pesquiso sobre essa gramática em que eu estou na dúvida, faço as minhas anotações e isso já é suficiente para mim. Sempre quando eu tenho alguma dúvida em relação à gramática, eu apenas faço isso. Então, estude a gramática com equilíbrio. Quando você vê necessidade de estudar gramática, aí você vai, procura sobre essa gramática e faz anotações. Outra dica é você praticar em voz alta. No começo dos meus estudos de inglês, eu não dava muita importância para isso. Eu treinava as palavras, as frases, enfim, tudo na minha cabeça. Mas quando eu descobri que isso não é nem um pouco eficiente, eu parei de fazer isso. Então agora eu sempre treino em voz alta, seja qualquer coisa, seja vocabulário, seja frase, seja um texto inteiro. E o shadowing é uma ótima técnica. Eu já falei sobre o shadowing no meu vídeo em que eu falo sobre o meu método de estudos para estudar inglês. Então, o shadowing vai ser muito eficiente para você treinar a sua pronúncia, a sua velocidade, a sua entonação. Então, o shadowing é muito eficiente. Outra dica é você não se focar muito em tradução. É lógico que se você é muito iniciante, se você é do nível básico, por exemplo, a tradução vai te servir, logicamente, muito, porque vai ser um suporte, né, para você aprender o inglês, né, e todo mundo começa aprendendo com tradução e não tem nada de errado com isso. O problema é que quando a gente vai avançando no idioma, quando a gente, por exemplo, já está intermediário, no pós-intermediário, a gente já começa a notar, né, que a tradução tem hora que vai te atrapalhar. Então, não fique muito refém à tradução. Quando você já chegar no intermediário em diante, já vai meio que largando essa tradução para você não se tornar um refém da tradução. Até mesmo porque não existem traduções perfeitas e no inglês existem palavras que não têm tradução no português. É lógico que tem uma adaptação para o português, mas tradução mesmo não tem. Então, o que eu faço é simplesmente entender o sentido da frase. Isso já vai meio que bastar para você entender o significado da frase como um todo. Então, não foque muito na tradução. Outra dica é você estudar ativamente, e uma forma de você estudar ativamente é treinando as 4 habilidades. Eu realmente acredito, né, que você pode evoluir bastante de rendimento acima da média quando você pratica as 4 habilidades de modo simultâneo. Quando você encontrar um método que funciona para você, você vai e arruma um jeito com esse método de treinar as 4 habilidades de forma simultânea. Assim, você vai ter um aproveitamento muito melhor. Outra dica é você estar constantemente revisando. Eu já falei sobre a importância da revisão também, e o método de memorização que eu utilizo para aprender de fato tudo o que eu preciso aprender é o sistema de repetição espaçada. Eu já falei um pouquinho mais sobre ele no primeiro vídeo sobre o inglês aqui do canal. Então, se você quer saber mais, depois vai lá para você conferir. E o método de repetição espaçada é perfeito.
Você pode aprender qualquer coisa com esse método e fazendo essas repetições espaçadas, né, nesses intervalos de tempo, vai ser muito eficiente para o seu aprendizado. Mas a melhor revisão, para ser bem honesta, é você estudar todos os dias. Não existe, de fato, revisão melhor do que essa. Então, esteja constantemente fazendo revisões. Se você estuda todos os dias, essa é a melhor revisão que você possa ter na vida. Mas quando a gente considera aprender palavras mais difíceis, frases mais difíceis, enfim, gramática mais difícil, aí sim a repetição espaçada vem para ajudar a gente nesse quesito. Outra dica é você estar constantemente se desafiando e também criando metas que sejam atingíveis. É muito importante isso, que sejam atingíveis essas metas que você criar. Por quê? Porque, por exemplo, se você nunca tentou ter uma conversação com um nativo, por exemplo, como você vai saber que você é capaz de ter essa conversação? Ou, por exemplo, se você gosta de falar sozinho inglês, como que você vai saber que você é capaz disso se você nunca tentou falar sozinho, falar por nem que seja 3 minutinhos, 5 minutinhos em inglês? Então, esteja constantemente se desafiando e criando metas atingíveis para você ir saindo da sua zona de conforto. Essas dicas foram apenas algumas dicas que eu reuni e que para mim são as melhores para você acelerar um pouquinho mais o seu ritmo de aprendizagem do idioma. Mas não existe nenhum milagre, você tem que se dedicar, sentar e estudar de verdade, porque senão você não vai alcançar os objetivos que você tem. Então você tem que sim se dedicar, estudar bastante e também ter em mente que é uma questão, né, aprender uma língua é uma questão de longo prazo, não é do dia para a noite. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e também ative o sininho para nunca perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo!